Vamos começar aqui um novo Conversa Paz na Mídia, desta vez com a Ana Flávia Silva, criadora do Tudo Já Existe e Ê, repórter da Band News Curitiba. Ana Flávia, como vai? Conta pra gente de onde veio a inspiração para fazer o Tudo Já Existe. Oi, Roger, obrigada primeiramente pelo convite, por poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse projeto que é Minha Menina dos Olhos, e fico muito feliz em poder levar cada vez mais boas notícias para as pessoas, né? O Tudo Já Existe nasceu desse desejo de trazer mais coisas boas para as mídias, de modo geral. Eu já era repórter de televisão na época, eh, e uma coisa que eu ouço muito até hoje é essa reclamação, assim: "Poxa, mas na TV só tem coisa ruim", as pessoas falam, né, por estar em televisão eu ouvia muito: "Ah, eu não assisto mais jornal, porque só tem desgraça. Eu não acompanho mais o noticiário, porque só tem coisa ruim". Eu falava: "Poxa, mas não tem só coisa ruim, né, tem tanta coisa boa e tem tanta oportunidade nesse mundão aí que as pessoas não conhecem". E aí eu resolvi criar um portal que pudesse reunir esse tipo de informação, não só notícias consideradas positivas, mas, notícias de serviço também, né, o chamado jornalismo cidadão, que foi inclusive o tema do meu trabalho de conclusão de curso, quando eu me formei, enfim. E aí eu comecei a pesquisar possibilidades para criar um portal ou criar um projeto, né, eu chamo de projeto, porque hoje ele se desmembrou. Tem o portal, mas tem canal no YouTube, tem página no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, né, eu estou em todas as mídias. E e aí procurando por um nome para o portal, todos os nomes que me vinham à mente já tinham domínio registrado. E aí eu falei: "Putz, tudo já existe, né, não dá para criar nada, porque tudo já existe". E aí me veio um clique, assim, uma coisa meio, filosófica, né, que de fato tudo o que a gente precisa para fazer um mundo melhor já existe. A gente não vai criar nada novo, a gente vai unir coisas que já existem para fazer algo novo, né. Aquela coisa, nada se cria, tudo se transforma. E eu falei: "Caramba, é verdade, tudo já existe, então por que que o mundo não é perfeito? Porque falta conectar". Então eu acredito que existem boas notícias e que o que falta ainda é criar essa conexão entre aquilo que é positivo e as pessoas que querem consumir esse tipo de conteúdo. E eu me propus a ser essa ponte de conexão, daí surgiu, tudo já existe, a gente só precisa conectar. É muito interessante essa abordagem, porque realmente não dá para discordar, né? Tudo já existe. A questão é fazer a conexão, que é algo que é bem difícil, né? Bem difícil. Me conta um pouco, você é jornalista profissional, você trabalha numa rádio comercial, né? Como é que você se sente? Como é que é o seu trabalho na rádio comercial? Você tendo essa visão sobre, sobre o noticiário, sobre a necessidade de levar conteúdos mais positivos para as pessoas? Olha, eu trabalho na Band News, que é uma emissora que tem uma linha editorial, muito bem definida e que é muito dinâmica, né, acho que ela tem uma linguagem que combina muito com o meu perfil, assim, acho que é um match perfeito aqui. E curiosamente aqui na rádio, aqui na nossa praça, né, em Curitiba, a gente tem inclusive um quadro chamado Good News, que é só de notícias boas. Sempre no fim do jornal, a gente sempre termina o jornal com uma notícia positiva, e aí entram não só histórias bonitas, mas também, às vezes, notícias, que mostram iniciativas, né, que podem transformar de alguma maneira a sociedade. Então eu vejo que, dentro da nossa linha editorial, a gente tem um jornalismo muito de serviço, muito que se presta a contribuir com a sociedade de alguma maneira, e a gente tem também as notícias positivas, a gente não tem aquela visão de que se é bom não é notícia. Eu já trabalhei em outros locais e já desisti de trabalhar em outros locais, comercialmente falando, por causa dessa falta de propósito, por me ver numa pauta que não fazia sentido. Que eu pensava assim: "Mas espera aí, isso aqui não vai agregar nada na vida da pessoa. Eu estou contando uma história de uma tragédia, de uma morte violenta, enfim, e que não vai agregar nada na vida de ninguém, só vai contar uma história por contar, sabe? Só vai trazer um recorte negativo.
existem, né, os recortes negativos, mas será que a gente precisa dar atenção para eles? Então eu já me vi nesse local, assim, de parar e pensar: "Não, isso aqui não tem propósito". Então hoje, trabalhando aqui na Band News, eu me sinto muito à vontade em ter a certeza de que a gente tem um propósito, que o nosso jornalismo, que o nosso conteúdo, ele está ajudando de alguma maneira. Mesmo que às vezes as notícias não sejam tão positivas, elas estão sendo oferecidas para o nosso ouvinte como uma ferramenta para que ele possa, de repente, tomar melhores decisões, definir as suas próprias opiniões, enfim, é uma ferramenta, né? É algo que vai agregar na vida da pessoa. Então, acho que isso faz mais sentido para mim, sabe? Eu sou bem completa trabalhando aqui, porque eu tenho essa felicidade de estar numa linha editorial que combina comigo. Que bom ouvir esse depoimento. E eu tenho, nas nossas conversas aqui, eu tenho tido alguns depoimentos interessantes, no sentido de que a mídia, a pouco, está se transformando, né? Ela é menos negativa do que há 10 anos atrás, os veículos têm procurado colocar algo mais positivo nas suas linhas editoriais. É um movimento meio imperceptível, mas que está em andamento, e o seu depoimento fortalece isso, né? Porque acho que ninguém mais estava aguentando tanta negatividade, nem apenas a negatividade, né? Sim, e é a negatividade só por ser, né? Então, assim, se ela, por isso que eu falo, às vezes as notícias negativas elas são necessárias, se for necessário, né? Por exemplo, quando a gente falava dos altos índices de Covid-19, uma notícia muito pesada, foi um ano muito desafiador, esses 2 últimos anos foram muito desafiadores para nós que trabalham com comunicação. Comunicar o número gigantesco de mortes, comunicar a falta de insumos, isso era muito difícil, mas era uma informação necessária, que trazia algo para a sociedade repensar, para a sociedade se mobilizar. Então, aí, ok. Agora, falar da negatividade só por falar, só para ficar contando uma historinha e alimentando um sentimento negativo, não faz sentido. E aí você falando me faz lembrar o solutions journalism, né? Como é praticado nos Estados Unidos, em alguns lugares, vários lugares do mundo, pontualmente, que é essa abordagem. É evidente que os problemas eles precisam ser mostrados até para que se busque alguma solução, né? Mas nessa perspectiva, né, o jornalismo de soluções, o jornalismo que, ao apresentar o problema, apresente também alguma abordagem para esse problema, ou uma referência de algum enfrentamento em algum lugar do mundo que esteja tentando algum resultado, ou conseguindo algum resultado, ou linhas, né, de ideias do que fazer, né? Porque aí você traz o problema na perspectiva de buscar uma solução, né? E não apenas o problema pelo problema para causar sensação, né? Essa é uma linha bem interessante, porque eu acho que você também recebe essa crítica, a gente também recebe como se nós fôssemos alienados, como se a gente ignorasse a existência dos problemas, e absolutamente não é isso, né? Os problemas devem ser tratados, mas devem ser tratados numa abordagem que permita resolver-los, porque você só empilhar problemas, empilhar problemas, empilhar problemas, empilhar problemas, você só cria uma aflição generalizada que não resolve nada, pelo contrário, agrava os problemas, né? Agrava os problemas, ao criar percepções de que a realidade é pior do que de fato é, ao criar problemas até mentais, até físicos e sociais também, né? A própria saúde da democracia fica afetada. Esse excesso de negatividade que a gente observa está ligado, certamente, ao avanço das correntes políticas mais radicais no mundo. Porque se tudo está errado, se não tem solução para nada, se estamos no pior dos mundos, só tem uma solução: revolução, mudar tudo, radicalizar, né? Então, as propostas radicais, as propostas políticas mais violentas, elas têm aí um caldo de cultura também criado nessa situação que a mídia gera, né? E esse é o grande E às vezes você desafio, né? personifica a solução, né? A solução está no fulano, né? Que é o salvador da pátria, o salvador do É, mundo, né? E não é, né? a gente realmente seria muito importante que a nossa mídia profissional tivesse mais essa perspectiva de mostrar também a solução, né? Não só o problema, mas também soluções. Soluções existem, a gente sabe que tem tanta coisa boa acontecendo em todos os lugares, no Brasil também, e essas soluções precisam ser mostradas para que elas sirvam de inspiração para outras comunidades, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que, e como você bem pontuou no começo aqui da tua fala, a gente tem percebido esse movimento aos poucos, sabe? Eu, pelo menos, particularmente como consumidora também de conteúdo, tenho percebido isso. Eu tomo esse cuidado enquanto produtora de conteúdo, né? Hoje mesmo eu estava pautando aqui sobre golpes na internet, e aí a primeira coisa que a gente conversou, eu e um outro repórter, a gente estava debatendo a pauta, e eu falei, a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos dar dicas de como que as pessoas podem se prevenir, como que elas podem se... Então, assim, a gente... O problema é a pauta, né? A pauta surge do problema, mas a solução é que vai fazer a história se desenrolar. Então, acaba sendo natural. Se a gente traz isso para o nosso dia a dia, de repente isso se torna natural e aos poucos a gente vai trazendo isso mesmo para as nossas pautas. Assim, acho que faz bastante sentido. Vaga, quero que você comente, por favor, a questão da moderação dos comentários nas redes sociais. As redes sociais estão passando por um grande desafio aí, né? Porque, pela sua lógica, as mensagens mais extremistas que engajam mais, né? E aí elas são mais reproduzidas, elas são mais disseminadas pelas próprias plataformas, né? E é um grande desafio aí para as redes sociais tentarem limitar, né, essa disseminação. O que você acha desse problema? Os algoritmos, né, eles acabam gerando esse problema, né? Quando a gente lida só com os números, o algoritmo ele acaba trazendo um engajamento para postagens, às vezes, que não fazem nenhum sentido, e justamente por causa da forma como o mecanismo funciona. Por outro lado, eu entendo que as pessoas tenham liberdade de expressão e às vezes tem gente que critica, né, a censura, entre aspas, de comentários, dependendo de como forem. Eu utilizo nas redes sociais do Tudo Já Existe, especialmente, já utilizo as ferramentas das próprias plataformas que fazem um filtro automático, né? Então, se o algoritmo identificar alguma palavra ofensiva, automaticamente aquele comentário já vai ser ocultado e vem para eu autorizar a exposição ou não. Eu sou especialista também em mídias digitais, né? Terminei a pós-graduação agora e eu acho que esse é um movimento necessário, assim, esse cuidado com o que é dito. Sair apenas dos números, né? O algoritmo hoje ele funciona muito com base nos números, mas ele tem já inteligência, a gente tem tecnologia para identificar melhor, né, o conteúdo que está sendo publicado. Então, é um desafio gigantesco, porque a internet é uma terra gigantesca, né? Você tá, tipo meio que enxugar gelo, né? Você está corrigindo um problema aqui e já tem milhares e centenas de milhares de outras pessoas postando outras coisas. Mas eu acredito na solução, né? Aquela coisa, eu acredito que a gente pode fazer a nossa parte. Então, sempre que eu vejo algo ofensivo, sempre que eu vejo uma postagem que possa remeter a uma informação falsa, eu denuncio para as plataformas, eu faço, sabe, eu tenho esse trabalho. Não acreditar que não adianta denunciar ou não vai resolver, né? Só a minha denúncia não vai resolver. Não, eu faço esse trabalho de formiguinha mesmo, e eu acho que nós que temos essa visão, né, que nós sabemos como as coisas funcionam, a gente precisa ter esse trabalho. E até mesmo em grupos de WhatsApp, em conversas, se alguém manda alguma coisa que eu vejo que é fake news, essa semana mesmo eu recebi num grupo de família um vídeo que era claramente uma fake news, e eu fiz questão de dar um Google, encontrar a informação verificada numa agência de verificação e mandar o link da verificação dizendo, olha, essa notícia é uma mentira, essa pessoa, né, enfim, tá agindo de má fé, enfim. Então, é trabalhoso, né, é desgastante, mas eu acho que a gente tem que combater o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E eu acredito também que, querendo ou não, acho que os responsáveis pelas plataformas estão entendendo o peso dessa responsabilidade, né? O próprio Mark Zuckerberg vive fazendo alterações nas redes, e falo dele porque as principais redes estão na corporação, né? Estão na mão dele. Mas eles estão trabalhando, eles estão entendendo a responsabilidade que eles têm sobre essa produção, sabe? Eu vejo isso como um grande avanço, né? Porque, a princípio, as redes se entendiam neutras, né? Eu não vou censurar ninguém, aqui é
uma terra de liberdade, cada um fala o que quer, mas infelizmente a dinâmica gerada a partir disso se criou graves problemas, problemas até de violência religiosa nos países da Exatamente. Índia, violência política no próprio Estados Unidos, né? Então, aí eles despertaram para a necessidade de controlar, né, as fake news, o discurso de ódio. É um desafio gigantesco pela dimensão das plataformas, como você falou, mas com a preocupação das empresas, né, e com a participação das pessoas, né, como você, se todos participarem, e se tivermos mecanismos, né, para denunciar fake news, marcar opiniões de ódio, aí pode ser possível, né, ter um ambiente mais saudável na internet, né? Acho que é importante que essa preocupação despertou. Sim, sabe, eu ia citar um exemplo aqui, curiosamente, eu sou social media também, né, especialista em mídias digitais, e estou trabalhando com isso, enfim, especificamente. E, curiosamente, a gente cuida, na agência onde eu trabalho, da página da campanha Sinal Vermelho, que é contra a violência contra a mulher. E, recentemente, a gente foi fazer uma postagem falando sobre abordagens violentas, às vezes na comunicação, enfim, quando o homem fala assim, isso já significa uma violência. E a plataforma bloqueou a nossa postagem. E a gente estava fazendo uma postagem de informação ali, mas a plataforma entendeu que a nossa postagem estava sendo ofensiva, e aí veio uma mensagem dizendo, olha, nós identificamos que essa postagem pode ser ofensiva e tal, então bloqueamos, e aí a gente teve que recorrer, mostrar que o que a gente estava fazendo era um trabalho de conscientização, enfim. Mas aí que eu digo, né, já existem ferramentas, já existe inteligência para identificar essa situação. Então, fico feliz até. Quando a gente viu, a gente ficou, mas como assim? A gente está fazendo exatamente o contrário, a gente está combatendo. Mas que bom que existe essa inteligência para isso. Então, tivemos uma conversa aqui de boas notícias, né, Ana Paula? Boas notícias nos seus conteúdos, boas notícias na sua produção também para a mídia profissional e tradicional, para as empresas de comunicação, boas notícias também no avanço dos algoritmos. Que bom, fico feliz que a gente tratou a mídia aqui colocando boas notícias, né, sendo coerentes com o nosso propósito, né? Sim, e eu acho também que isso é um recorte, é o nosso olhar, é o nosso olhar que já tem esse treinamento para olhar para o lado positivo. Talvez esse mesmo tema, se fosse discutido por outras pessoas, seguisse uma outra linha, mas eu entendo, assim, nesse meio, né, de profissionais que tão focados nas notícias positivas, eu acho que o nosso olhar está treinado já. E aí, sempre que a gente vê o problema, a gente já procura uma solução, ou já procura um bom exemplo, já procura um lugar para se inspirar, né? Uma história para se inspirar. Eu costumo dizer isso para as pessoas: sejam a boa notícia, né? Seja você a boa notícia que você quer ler, seja você a diferença que você quer ver no mundo. Então, isso depende de treino, né? Diariamente, você olhar para uma situação e tentar encontrar algo positivo, é treinar o olhar, é treinar as ações, é treinar as nossas palavras, a nossa mente, o nosso pensamento para identificar as coisas positivas. E faz muito bem, né? Faz muito bem para a nossa saúde mental, Sem lidar com dúvida. boas informações, né? Até eu andei pesquisando, lendo sobre a psicologia positiva, que anda muito no paralelo com o jornalismo, né? E aí o papel das emoções negativas e o papel das emoções positivas. As emoções negativas têm um papel, assim, que é o papel de nos alertar para os riscos. Mas ela, assim, nos alerta para os riscos e foca a nossa atenção, assim, para que aqueles riscos sejam superados e ponto. Já as emoções positivas, elas nos permitem abrir o horizonte, nos permite ser criativos, ser eficientes, ter novas ideias. Então, elas são indispensáveis também para o nosso bem-estar e para o desenvolvimento individual e social, né? A gente não pode apenas atolar nas emoções negativas, muitas vezes provocadas por riscos que são exagerados, são superdimensionados. Um ET que chegasse aqui na Terra e lesse o noticiário chegaria à conclusão que estamos no pior dos momentos, que nunca a humanidade esteve pior, né? E nós sabemos que não é verdade. Por todas as estatísticas que se queira ver, nunca teve tão pouca guerra, nunca teve tão pouca fome, nunca teve tão pouco analfabetismo, nunca teve tão pouca miséria. Os problemas existem, é claro que eles existem, né? E é claro que precisam ser enfrentados, claro que precisamos tratar deles. Mas não é assim, não estamos vivendo
tempos, há 200 anos atrás, a expectativa de vida do ser humano era 28 anos de idade. Então, conta na questão dos direitos, como você falou, direitos de todas as homossexuais, de mulheres, de religioso, nunca houve tanta Todos os afirmação de grupos, direitos, né? né? Sim. Então, assim, problemas existem, mas vamos enfrentá-los no seu devido contexto, né? E sem exagerar na angústia, para Sem que a gente dúvida. possa resolver, e não só nos angustiarmos, né? A ansiedade, a angústia, como você disse, elas são necessárias como mecanismos, inclusive, de defesa, mas tudo é uma questão de equilíbrio, né? E aí, volto a dizer, a gente tem que treinar o nosso olhar para as coisas positivas, porque aí, se a nossa balança pender sempre para o lado positivo, não é problema nenhum. O problema é quando a gente pende demais para o negativo, né? Então, assim, ó, ou é equilíbrio, ou sobe um pouquinho a positividade, tá? A negatividade, não. Lá, Flávio, obrigado pela conversa, parabéns pelo seu trabalho. Seguimos juntos na nossa causa aqui de uma mídia de mais qualidade, que faça melhor para as pessoas. Sem dúvida, seguimos juntos. Obrigada pelo convite. Convido a todos a acompanharem também meu trabalho e espero poder contribuir, né? Eu acho que como jornalista, meu propósito de vida é esse, é transformar um mundinho de cada vez, um mundo por dia, até que o mundo todo esteja transformado e eu acredito nisso. Obrigada. Sigam o Tudo Já Existe, a gente vai colocar todos os links aqui, é muito bom. Até logo, Obrigada. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.